Oi, você não fica preocupado vendo, que tem a impressão também, como eu, que cada vez mais gente jovem adquire câncer? Eu sou o Dr. Albernaz, da Clínica Albernaz, e quero falar um pouquinho com você sobre câncer. Você vai dizer assim, puxa vida, mas a Clínica Albernaz não trata varizes? O que ele veio hoje falar sobre câncer? Na verdade, a Clínica Albernaz trata pessoas com varizes, não varizes. E as pessoas têm histórias, e a gente ouve cada história. Agora, há poucos dias na clínica, eu fui uma senhora lá, e já numa luta contra o câncer de mama, que o câncer já estava no peritônio, e ela firme lá, fazendo os tratamentos, as quimioterapias. Felizmente, hoje em dia, já a medicina está muito avançada e se consegue fazer muito mais coisas e melhor do que se fazia antigamente. Na minha família mesmo, estamos passando por uma situação assim e a gente está impressionado com os recursos que tem hoje na medicina no combate ao câncer. Mas estamos todos de rosa, entrando no mês de outubro, o mês do outubro rosa, que as pessoas lembram sempre de fazer o autoexame das mamas, né? Que é muito importante para descobrir se tem algum nódulozinho, que é uma forma simples e prática de ter um diagnóstico precoce. Mas eu não quero falar sobre isso hoje, porque a gente acaba caindo sempre numa mesma conversa. Eu quero falar com você sobre a origem do câncer. Aí vem outra situação, né? Como é que o Albernaz é cirurgião vascular, vai falar sobre câncer, mas eu não sou oncologista, não sou mastologista, mas a gente entende bastante como médico e às vezes fica mais fácil, não sendo especialista, a gente poder passar uma mensagem que eu quero passar para você hoje. Preste atenção, o câncer, ele vem de uma alteração dos genes. As células, elas se multiplicam e as células das glândulas mamárias também, por exemplo, o que era uma célula passa a ser duas. Essa multiplicação se dá dentro do núcleo das células. Você já ouviu falar no DNA. Quando essa divisão acontece alguma coisa bizarra que muda a estrutura daquela sequência de genes do DNA, a célula que vai sair a seguir é uma célula bizarra. Ela não vai ser comportadinha, ela não vai comer o que as outras células comem, ela não vai produzir o que as outras células produzem. Ela vai comer muito mais que as outras e vai produzir outras coisas bizarras. Essas células bizarras vão tomando conta dessa região e acabam tomando conta da mama ou do órgão que está sendo acometido, e se não se tratar e se ignorar completamente, toma conta da vida da pessoa, toma conta do corpo todo. Como é que acontece isso? Por que acontece essa alteração bizarra que muda a estrutura das células? E por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente estuda nas varizes que a origem das varizes ela tem uma origem inflamatória, assim como o lipedema também tem uma origem inflamatória, onde os radicais livres, eles fazem uma agressão aos genes e causam, então, no caso, nas doenças inflamatórias, essa agressão na produção de genes que produzem inflamação, e isso causa uma série de problemas. E no caso do câncer, é quando essas substâncias acabam agredindo o núcleo das células e fazendo com que as células produzam células bizarras. Essas agressões, elas podem acontecer por várias substâncias, por radiação, por exemplo, mas também porque na geração de energia do corpo existem resíduos de energia. Por exemplo, imagine uma pilha que estoura dentro de um brinquedo de criança. Você vai, ou dentro de de alguma coisa que você vai usar no dia a dia que é com pilha. Todo mundo já passou por isso. A gente abre e tá lá aquela meleca e aquilo estraga o brinquedo, né? Tem que botar fora porque são coisas muito ácidas e tal que desmancham. Você imagina que dentro do nosso corpo nós temos como se fossem pilhas e existe um armazenamento de energia chamado de adenosina trifosfato, substâncias que guardam a energia do corpo. As células
nas mitocôndrias elas pegam, e nas membranas também, elas pegam a glicose, que é o açúcar, e o oxigênio, misturam bem e produzem energia e largam gás carbônico e água como resíduo. Muito legal. E sempre sobra um pouquinho de oxigênio incompleto, que a gente chama de radicais livres. São pedaços principalmente do oxigênio, às vezes o nitrogênio também, e liberam substâncias que são perigosíssimas, porque se elas encostam em alguma outra, elas reagem e modificam a estrutura. E se fizer isso no núcleo, no DNA, ele modifica a estrutura dessa célula. Todos nós produzimos radicais livres. Isso é uma coisa natural, porque a gente produz energia e sempre sobra um pouquinho de radicais livres, e o nosso corpo tem o que chamamos de mecanismo antioxidante, que ele vai lá e neutraliza isso. São substâncias que a gente produz no corpo que neutralizam os radicais livres. E tem substâncias que a gente come também, que ajudam a fazer isso, a neutralizar. E então, à medida que a gente vai produzindo esses mecanismos antioxidantes, a gente vai se tornando mais resistente à inflamação, a doenças e ao câncer. Nuno Cobra, que era o treinador do Ayrton Senna, ele falava que o nosso corpo funciona como se fosse um elástico. E muitas vezes ele é esticado e retraído. Então, se esse elástico não tiver elasticidade, quando a gente precisa, ele rebenta, ele não tem estrutura. Isso ele fala por causa da atividade física, porque a atividade física produz muitos radicais livres, porque o consumo de energia é muito maior, mas a pessoa que faz exercício continuado, ela acaba tendo um sistema antioxidante mais desenvolvido. Então é o elástico que estica quando a pessoa precisa. No nosso corpo, a gente produz substâncias naturais que são antioxidantes, são enzimas antioxidantes, e elas funcionam bem quando tem disponível algumas substâncias que a gente acaba entrando pela alimentação, como manganês, como cobre, como zinco, como selênio, e a coenzima Q10, você já deve ter ouvido falar nisso. Os ácidos oleicos também funcionam muito bem, ajudam nisso, e algumas vitaminas, a vitamina C principalmente, a vitamina A, elas funcionam bem como antioxidantes hidrossolúveis, que vão pela água. Tem antioxidantes que vão pela água e outros que vão pela gordura. Então, quando a gente come alguma substância, se alimenta, a gente coloca para dentro, se apropria das propriedades antioxidantes das plantas. Por exemplo, tá? O que as plantas produzem? Elas também sofrem agressões e elas também sofrem as consequências da liberação de radicais livres, e elas se protegem. Por exemplo, você pega uma videira, uma árvore que produz, uma planta que produz o vinho, a uva. A videira não produz o vinho, mas ela produz a uva. Quanto pior for o inverno, quanto mais agressivo for esse inverno, quanto mais frio e mais judiada for a planta, mais ela vai produzir taninos. E esses taninos, e resveratrol, e essas substâncias, melhor vai ser o vinho, tá? Essas substâncias são substâncias que quando a gente usa, como toma um suco de uva, ou mesmo vinho, que alguns defendem, a gente está colocando para dentro essas substâncias, e essas substâncias também vão agir nos protegendo. Elas também têm efeito sobre a gente. São substâncias químicas, não são partes das plantas, são substâncias. Essas substâncias são os bioflavonoides, né? Tem os bioflavonoides dos taninos, tem nessas frutas vermelhas, os berries, tem bastante, nos cítricos tem bastante, na alcaparra tem bastante bioflavonoides. E assim nós temos uma sequência de algumas plantas verdes, por exemplo, espinafre é rico em bioflavonoides, a batata doce é rica em saponinas, que também são bioflavonoides. Assim a gente tem várias substâncias que vão nos protegendo à medida que a gente vai se alimentando. E aí você vai dizer assim, pô, então o Bernays preconiza que tome suplementos, então eu vou tomar um monte de suplementos. Isso a gente não sabe. Tem pessoas que, por exemplo, os italianos lá tomam vinho a vida toda, em pequenas quantidades, se acostumam,
têm uma longevidade muito boa. E tem pessoas que tomam suplementos, vitamina C a vida inteira. Mas o que eu recomendaria nesse vídeo, conversando nesse papo sobre câncer, recomendaria que a gente comesse as frutas da estação. A gente agora há pouco está passando ainda pela fase da amora, que tem os pigmentos pretos, vermelhos das frutas vermelhas, são riquíssimos em bioflavonoides. Então, passamos pelas amoras, agora estamos entrando nas pitangas, as cerejas já estão verdinhas, bonitas, daqui a pouco já entra na fase da cereja, daqui a pouco entra na fase da laranja. A gente vai vivendo no dia a dia ciclos da natureza que vão nos oferecendo essas substâncias o tempo todo. E a gente tem que aproveitar isso, né? Ter uma variedade, uma diversidade de alimentos frescos que vão nos dar capacidade de, pelo menos, uma resistência, né, contra a formação dessas substâncias, desses radicais livres. Melhor do que a gente tomar suplementos é a gente pensar, por exemplo, que eu posso substituir um refrigerante por um suco de laranja ou por um suco de limão, se for feito na hora. Se for suco de caixinha, não sei se vai ter o mesmo efeito, mas o suco de laranja feito na hora, espremidinho ali, parece que a gente está sentindo a vitamina C e os bioflavonoides que estão entrando ali. Isso, se a gente tiver uma alimentação desse jeito, com cuidado, é mais difícil que a gente vai pegar esse tipo de doença um dia. Pode, porque tem outras coisas, tem radiação, tem outros fatores também que podem causar. Mas se você fizer atividade física, se comer frutas da estação, comer salada, né? Por exemplo, o espinafre é riquíssimo em bioflavonoides, o ácido fólico também tem uma função muito boa no auxiliar na multiplicação celular, para dar estabilidade a essa multiplicação celular. Então a gente tem tanta coisa legal que a gente deve fazer no dia a dia para evitar câncer, que não é necessariamente evitar quando o câncer já apareceu, mas evitar que ele venha incomodar a gente na nossa vida. A gente vê hoje em dia tanta gente jovem, ou eu estou ficando velho, ou as pessoas jovens estão adquirindo câncer. E, inclusive, alguns amigos meus, já tive, vejo já alguns amigos lutando contra isso. Agora há pouco tempo perdi um amigo também, bem jovem já com câncer, e a gente vê isso no dia a dia, as nossas pacientes, como a gente trata pessoas com varizes, e a maioria, 2-1, são mulheres. As mulheres contam muitas histórias na clínica de algumas pessoas que já venceram, outras que estão na luta contra o câncer, principalmente o câncer de mama. Por isso essa lembrança nesse mês do Outubro Rosa. Então, e essas palavras, então, de uma forma diferente, né? Falando da prevenção. Então vale a pena procurar um nutricionista, um nutrólogo e pedir uma orientação sobre isso, né? Bater um papo sobre isso. Mas o mais importante é saber aproveitar o que tem no momento, o que tem na estação, aproveitar as biodiversidades de cada lugar do país, onde tem tanta coisa boa, na Amazônia. Nada mágico, mas é o dia a dia, entende? É o dia a dia. É a gente olhar o prato e ter um prato colorido, por exemplo. Isso funciona muito bem. O óleo de peixe tem uma função anti-inflamatória muito legal, que é o DHA, que é o ácido hexapentenoico, e o eicosapentenoico, são nomes horríveis, mas a substância é maravilhosa. Você não precisa, até é recomendável que se faça um suplemento de ômega 3, mas se você está na praia e tem um peixinho fresco, que tem aquela gordura preta do peixe, aquilo é maravilhoso, né? O peixe fresco, ele não tem cheiro forte. O peixe fresco, ele é saborosíssimo. E você pode comer, por exemplo, a anchova, a tainha, ela tem bastante essa gordura preta, o salmão, perto da casca dele, da capa do salmão, por isso que se usa muito de fazer o skin, que é a parte da capa, ali tem a gordura, ali tem mais ômega 3. Então, se a gente tiver esse costume de sempre direcionar a cabeça para a alimentação saudável, é mais difícil que a gente fique vulnerável a esse tipo de problema.
Esse é o meu recado e quero desejar a todos vocês um feliz outubro, que seja um mês para pensar em diagnóstico de coisas que já estão acontecendo, mas principalmente de prevenção. Como fazer da nossa rotina, do nosso dia a dia, uma arma contra o câncer. Essa é a minha mensagem, então fica um grande abraço para você. Tchau!